Considere uma turma de amigos e as comissões possíveis de serem formadas por 3 pessoas dessa turma. Se o número de comissões que incluem certa pessoa é igual ao número daquelas que não a incluem, quantas pessoas há nessa turma? Bem, vamos começar o problema então, supondo que nessa turma tem um total, vou colocar aqui o total de N pessoas. E aí essas pessoas, eu vou até representar por meio de um conjunto. Vamos chamar as pessoas de x1, x2, x3, etc. Vamos colocar uma pessoa genérica, que eu vou precisar focar a atenção em uma delas. Vamos chamar de xk, uma determinada pessoa, e aí até xn, que aí eu tenho um conjunto com n elementos. Os elementos são as pessoas dessa turma. O problema questiona sobre comissões que podem ser formadas com 3 dessas pessoas. Então, as comissões com 3 pessoas. Vou colocar aqui uma interrogação, outra interrogação e outra interrogação. Ora, o total de comissões que poderiam ser formadas com 3 dessas n pessoas é simplesmente dado por n, escolhe 3. Mas o problema, para questionar o número total de pessoas, que nós chamamos de n, o problema para questionar o número de pessoas, nos dá a seguinte informação. Imagine uma certa pessoa, e aí eu vou colocar essa pessoa como sendo xk, e que nós estamos enxergando agora os grupos que incluem xk, ou seja, os grupos que incluem certa pessoa, incluem essa pessoa xk, seja igual à quantidade de comissões que não incluem essa pessoa. Então, com isso, de acordo com o enunciado, é possível determinar o número total n de pessoas dessa turma. Como é que nós vamos calcular isso? Considere aquela quantidade, então, do conjunto das 3 pessoas, a quantidade de comissões que incluem xk. Quantas são as comissões que incluem xk? Ora, se xk já está escolhida, então a quantidade de comissões que podem ser formadas, que xk faz parte já a priori, é a quantidade de combinações de n-1 escolhe 2. Por que isso? Porque das n pessoas, de x1 até xn, xk já está escolhida. Então ela não vai poder fazer parte do processo de escolha. Então, tirando xk das n pessoas, sobram n-1 para escolher não 3, mas apenas 2. Porque uma das 3 pessoas do grupo já está escolhida, que é xk. Então nós vamos escolher 2 pessoas dentre as n-1 pessoas restantes. E aí nós vamos formar as comissões com 3 pessoas, incluindo necessariamente xk. Então essas são as comissões que incluem certa pessoa. E agora vamos calcular a quantidade de comissões que não a incluem, ou seja, que excluem xk. Se nós estamos calculando as comissões que excluem xk, eu vou colocar aqui uma interrogação, outra interrogação, aliás, não preciso nem colocar aqui, vou colocar ali em cima, e aí vou colocar que xk está fora. Vou colocar tipo uma negação assim. Xk está fora. Eu tenho que escolher 3 pessoas e nenhuma das 3 pode ser a pessoa xk. Então, quantas comissões podem ser formadas nessa situação? Ora, o número de comissões, lembrando que o total de pessoas é igual a n, mas como xk está fora a priori do processo de escolha, então restam n-1 pessoas para escolher agora 3. Porque agora a combinação, as comissões, tem que ter 3 pessoas e nenhuma delas está, a princípio, escolhida. Então eu vou escolher 3 dentre as n-1 pessoas restantes, eliminando xk. Então o número de combinações de n-1 escolhe 3 é o número de comissões que não incluem certa pessoa. E aí, de acordo com o enunciado, o número de comissões que a incluem é igual ao número de comissões que não a incluem. Então, de acordo com o enunciado, com os nossos dados calculados, nós temos que n-1 escolhe 2 deve ser igual a n-1 escolhe 3. Ora, 2 combinações são iguais se nós estamos falando da mesma quantidade de objetos que podem ser escolhidos e a quantidade de objetos que vão ser escolhidos. Uma coisa do tipo, n escolhe k é igual, evidentemente, a n escolhe k, nós estamos falando da mesma combinação, ou se a quantidade de objetos P
e aqui eu vou colocar N escolhe P, se a quantidade de objetos escolhido P for de tal forma que K mais P seja igual a N, o que é traduzido na linguagem das combinações como as chamadas combinações complementares. Em outras palavras, de acordo com os dados, né, das combinações que nós estamos calculando, uma quantidade de objetos escolhidos 2A2 vai ser igual à mesma quantidade escolhida 3A3 quando essa quantidade de objetos for igual a 5. Ou seja, 5 2A2 é igual a 5 3A3, que são combinações complementares. Então, para que seja verdade essa igualdade, para que a igualdade n-1 escolhe 2 seja igual a n-1 escolhe 3, significa dizer, em outras palavras, que n-1 deve ser igual a 5, ou, evidentemente, que n deve ser igual a 6. Então, respondendo a pergunta, quantas pessoas há nessa turma? Resposta, 6 pessoas.